noite mais uma vez. Seja bem-vindo à nossa live da igreja do CPA2, nosso culto de adoração ao nosso Deus. Este é o momento de nós compartilharmos a mensagem, compartilharmos essa live, essa esperança a todas as outras pessoas. Não se esqueça disso. Pode ser pelo Facebook, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram. A maneira que você conseguir, transmita essa esperança. E louve o nosso santo Deus, porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é maior do que tudo. E nós devemos falar para outras pessoas sobre esse grande Deus que nós temos. E nós vamos louvar a Deus sobre isso. A música maior do que tudo. Este é o nosso Deus. Declare isso para todos.
Deus se humilhou por cada um de nós. Ele desceu do alto a sua glória para a insignificância aqui dessa terra, para te salvar, para me salvar. Nesse ato de grandeza, nesse ato de bondade, Ele nos amou e morreu por cada um de nós. E essa deve ser a nossa gratidão. Essa deve ser a canção da nossa vida, a gratidão por tudo que Ele fez por nós e que Ele faz por nós. Louve a nosso Deus agora com a música Canção da Vida e agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez por você. Poder tê-lo aqui conosco em mais um culto da nossa série Milagres de Cristo. Nós temos uma grande necessidade de nos sentirmos tocados por Jesus, tocados pelo Espírito Santo, alcançados por Jesus, alcançados por um milagre de Cristo. A experiência das pessoas, as experiências de quem teve um milagre, é muito bom ouvir de alguém o que essa pessoa tem para contar, como que foi o seu encontro, ou como que foi o milagre desse alcance de Cristo. Mas melhor do que isto, é quando você tem um encontro com Jesus. Melhor do que isso, é quando esse milagre de Cristo fez parte da tua vida, e você então começa agora a projetar isso de uma maneira bem diferente. Seja muito bem-vindo a esta nossa live, eu posso dizer, é uma live hoje. O nosso, inclusive, queremos que você compartilhe este culto de hoje. É o nosso segundo encontro, falando aqui acerca dos milagres de Cristo. E como eu falei para vocês lá atrás, o livro de Marcos é o livro dos milagres.
O maior milagre que Jesus realizou na vida de alguém chama-se transformação de conversão. Agora, algumas dessas conversões, elas são acompanhadas também do toque direto de Jesus num corpo em uma enfermidade, ou às vezes não enfermidade apenas da carne, mas enfermidade também emocional, enfermidade também da própria dignidade das pessoas, quando elas passam a se sentir aceitas e perdoadas dos seus pecados. Muito bem, nós iremos hoje falar sobre dois personagens que encontramos também nesse livro, no livro de Marcos. Mas antes de começarmos, eu quero convidar você para a gente orar. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos aí, de onde você está, e eu vou orar aqui nesse momento também. Maravilhoso é o nome do Senhor. Pai, eu te agradeço pela alegria da salvação. Eu te agradeço pela oportunidade também da adoração. E neste momento, entendo que a tua palavra, ela é aberta, ela é compartilhada através dessa transmissão, ela é compartilhada depois por estes que assistem. É uma forma também de pregar o evangelho, às vezes sem abrir a boca, apenas fazer uma transmissão através das redes sociais. E que assim seja, que de alguma maneira, alguma pessoa que esteja agora aqui ao vivo conosco, ou outra que vai depois acessar este vídeo, possa ser impressionada pela palavra do Senhor. E também, mais do que impressionado, entendemos que precisamos ser transformados por esta palavra. Senhor Jesus, eu te peço, cuide agora de mim que vou explanar a tua mensagem. Que o Senhor fale através de mim. Este é apenas um vaso, um vasinho muito pequeno, e que eu possa estar aqui cheio do Espírito do Senhor, e assim se derramado sobre corações que estão sedentos e secos, por conta do próprio mundo de pecado que estamos vivendo e as suas consequências. Habita em nosso viver, cuide de nós, perdoe-nos em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia? Está com a tua Bíblia aí? Vamos abri-la então? A minha já está aberta aqui no livro de Marcos. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21 em diante. Eu vou ler aqui. Versículo 21 até o versículo 43. Vai ser uma boa leitura. Acompanhe aí comigo. Capítulo 5, verso 21. O texto diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. E ele então estava junto do mar. E eis que então se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou, Jairo, dizendo: a minha filhinha está prestes a morrer. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva, Jesus, e com certeza ela viverá. Jesus então acompanhou nesse momento Jairo depois do pedido que foi feito ao coração de Cristo. Versículo 25 e diante. Aconteceu que durante este caminho, durante esse trajeto até a casa de Jairo, certa mulher que havia 12 anos vindo, sofrendo de uma hemorragia, e tendo também muito padecera a mão de vários médicos, tendo então despendido tudo quanto ela possuía, porém, sem contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ela só ia indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, essa mulher, vindo por trás dele, naquela multidão, por entre ela, a multidão, tocou-lhe a veste, porque no coração dela, ela dizia: se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu ficarei curada. Que fé, hein? Que fé tremenda dessa mulher. E logo se lhe estancou imediatamente a hemorragia, e ela sentiu no corpo dela, está curada do flagelo que ela vivia. Jesus, naquele momento, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, ele perguntou: quem me tocou nas vestes?
Responderam-lhe os seus discípulos: Senhor, a multidão é grande aqui, todo mundo te aperta de um lado e do outro. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, aquela mulher que tocou nas suas vestes, atemorizada, com medo e tremendo, ela disse: côncia que nela havia se operado um milagre. E ela veio e ela se prostrou diante dele e ela declarou-lhe toda a verdade. E ele então disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele nesse momento ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Quem era ele? Jairo. A quem disseram: a tua filha, Jairo, já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, nem mesmo, sem acudir a tais palavras, ele disse ao chefe da sinagoga: não temas, Jairo, apenas crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, ele viu Jesus ali, o alvoroço na casa de Jairo. Os que estavam participando e pranteavam muito, choravam. E ao entrar, disse: por que esse povo está nesse alvoroço e choram? A criança, ela não está morta, mas ela dorme. E naquele momento, ao Jesus falar isso, começaram a sorrir dele. Tendo ele, porém, mandado todos saírem, tomou ali o pai e a mãe da criança, e aos 3 discípulos que vieram com ele, e eles entraram. Tomando então pela mão daquela menina, ele usou uma expressão chamada Talita Cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se então a andar, pois tinha anos. Então ficaram sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém que soubesse, mandou que dessem apenas comida à criança. Que história, não? Que história impressionante. Imagina aqui agora comigo, vamos recapitular um pouquinho e destacar uns detalhes dessa impressionante história que acabamos de ler. São 2 histórias, e um personagem principal e 2 outras que dependiam muito dele. 2 multidões, uma multidão que não via a hora de que Jesus fosse embora, estavam aliviados porque Jesus estava saindo. E se você ler o capítulo anterior, ou pelo menos a história, no mesmo capítulo, ali você vai ver que Jesus participou na cidade ali de Decápolis, nas regiões de Decápolis. Ele acabou precipitando 2.000 porcos que caíram no despenhadeiro, e ali era a fonte de renda de muitas daquelas pessoas ali de Decápolis, e elas não viam a hora de que Jesus fosse embora, então era um alívio para elas. Mas já havia uma outra multidão, ali em Cafarnaum, que não via a hora de que Jesus chegasse, e estavam ali de braços abertos para receberem Jesus. E 2 personagens principais aqui começam a entrar participando dessa história. Um deles, Jairo, e o outro, uma mulher. Jairo é conhecido como o chefe das sinagogas. Era um homem de prestígio religioso e até certa forma político também dentro ali de Cafarnaum. Porém, a outra mulher, ela é anônima, nós nem mesmo sabemos o nome dela. E aquela mulher, ela sofria de uma doença já por muito tempo. Jairo, ele tinha uma filha de 12 aninhos, a alegria da sua casa. Por 12 anos, Jairo era muito feliz com a sua filha. E mesmo o período da idade da filha de Jairo, era o período do sofrimento daquela outra mulher. A mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, já tinha gasto tudo, vivia um sofrimento fora do comum. Pior do que também a sua doença, havia um outro problema, que era um estigma social. A mulher vivia em isolamento, porque ela não era aceita. Por ela viver um problema de uma hemorragia, isso era visto como uma mulher imunda. E uma mulher que sofria tanto por conta de uma hemorragia que não parava de sangrar, entendia-se pela cultura da época que essa mulher vivia em pecado. Se ela vivia em pecado, então ela não tinha vantagem alguma, nem mesmo de receber uma oração pelos líderes religiosos da época. Quanto sofrimento, e ainda mais dentro do contexto há 2000 anos, imagina a questão sanitária. E bem, eu não sou mulher, mas as mulheres eu imagino como que não é ter os seus dias ali dos seus ciclos
passar 3 a 4 dias sangrando, e não é nada fácil. Imagina 2000 anos, como é que é a questão sanitária daquela época, desprovida de muita coisa, e 12 anos sofrendo disto, não era nada fácil. Pois bem, agora recapitulando a história, exatamente como acabamos de ler. Jesus então estava acompanhando Jairo até a casa dele. A filha de Jairo estava muito doente, quase para morrer. E no caminho, uma mulher então desesperada, essa mesma que já acabamos de falar dela, ela no seu coração ela disse: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. E foi exatamente o que aconteceu. Ela vai e toca ali na orla das vestes de Jesus, e imediatamente acontece o milagre. E Jesus, há uma expressão aqui que eu quero destacar uma palavra. Jesus usa a expressão: quem foi que me tocou nas vestes? Esse pronome quem me tocou, quem, ele no português é um pronome indefinido. Ele pode ser tanto um homem como ser uma mulher. Só que quando a gente vai para o original grego, esse quem, ele é feminino, é um pronome feminino. Então, possivelmente quando Jesus disse assim, quem me tocou, Jesus sabia que uma mulher havia tocado. E ele, quando ele olha e procura essa mulher, ele se depara, e essa mulher então com muita vergonha e muito tímida, dado todo o contexto que já falei para vocês, a questão social, ela então levanta envergonhada, imaginando, será que eu fiz alguma coisa errada? Algumas perguntas começam a surgir aqui na minha cabeça e também pode surgir na sua. Por que Jesus não foi embora simplesmente ao saber que ele havia tocado e curado aquela mulher? Já havia feito o seu trabalho. E ele tinha agora um compromisso, ele tinha agora uma responsabilidade, que era atender a filha de Jairo, que não estava nada bem. Então eu começo a imaginar, e tenho aqui 2 motivos que eu acho pessoalmente, por que Jesus parou. Ele não seguiu, ele parou para dar uma atenção para aquela mulher. O primeiro foi esta. Primeiro que havia uma questão de indignidade dentro do coração dela. Aquela mulher não se sentia digna. Ela vivia um isolamento social, né? E por falar em isolamento social, a gente passou no ano passado quase 7 meses em isolamento, as igrejas fechadas, e como foi ruim para todos nós. Isolamento, não podia sair de casa, não podia ter contato com nem pessoas familiares. Imagina o caso dessa mulher, 12 anos vivendo isolamento social. E havia também uma outra questão da indignidade. Ela não era bem aceita. E quando eu falo e penso nessa questão da indignidade dela, e também que vivia essa questão desse sofrimento, dessa falta de sangue o tempo inteiro, eu acredito que se ali em Cafarnaum tivesse um hospital que fizesse transfusão de sangue, eu acredito que ela seria uma grande candidata para receber sangue. Você não acha? Isso me fez lembrar uma história. Um pastor, ele estava no ônibus fazendo uma viagem com uma senhora ao seu lado, e ela comentou para ele que ela era doadora de sangue. E ela estava voltando para casa porque ela ia doar sangue, porque em um presídio estava acontecendo uma rebelião. E ele ficou assim espantado, mas uma rebelião, você vai doar sangue? Ela, sim. O fato que, o caso de vocês, ela sabia que ele era um pastor adventista, sabia que os cristãos costumam também fazerem doações de sangue. E ela disse, vocês geralmente fazem doação para criança que está doente, ou alguma pessoa que está enferma. Nós, no meu caso, eu faço doação de sangue para pessoas que estão no presídio. E aquele pastor então ficou refletindo e viu o tamanho do ato daquela mulher. A expressão de amor e de caridade, aparentemente por quem não tem muitos direitos, né, dentro da sociedade. E no caso daquela mulher que vivia um isolamento e também um sentimento de indignidade, eu também não acreditaria que algumas pessoas poderiam doar o sangue para ela. Mas ali estava alguém naquele momento que se preocupa com ela. E ele para dar atenção àquela mulher. E ele se reporta exatamente a ela. E ele disse, olha, eu não só estou aqui para poder te dar a cura. Eu estou aqui para poder te dar o meu sangue. Lógico que ele não falou isso. Mas no olhar de Cristo, na sua fala de piedade, sempre existia um ato de amor e de sacrifício em favor daqueles com quem ele conversava. E foi exatamente o que aconteceu lá na frente. Jesus doou o seu sangue por aquela mulher, não somente por ela, mas também por mim e por você, e todos aqueles que crerem nele.
Amigos, o outro motivo pelo qual eu entendo que Jesus não seguiu ali o caminho para a casa de Jairo, mas ele também parou, porque ele estava pensando também em Jairo. E logo depois, eu acredito que Jairo perderia a sua fé, ou talvez ficaria vacilante, porque Jesus sabia exatamente o que ia acontecer logo mais. Não demorou muito, um dos amigos de Jairo vem ali e toca no seu ombro. E disse assim: Jairo, para Jairo, não insiste. Jairo, deixa o mestre. Jairo, a tua filha acabou de morrer. Tua filha está morta. O que não passou nesse momento na cabeça de Jairo, não? O sentimento de, talvez raiva em algum momento. Existe um pensamento bem interessante. Eu gosto dessa ideia. Aquilo que nós pensamos é o resultado daquilo que nós sentimos. O que nós pensamos é o resultado do que nós sentimos. As nossas ações, aquilo que nós fazemos é resultado daquilo que nós pensamos. Frase legal, né? Vou voltar a dizer, o que nós pensamos, aquilo que a gente pensa é o resultado daquilo que nós estamos sentindo aqui dentro. E as nossas atitudes, o que nós fazemos é resultado daquilo que a gente pensa. E Jesus estava preocupado com a atitude, a partir daquele momento que a filha de Jairo certamente estaria morta, e como que Jairo iria reagir. Então aquele tempo, aquela experiência com aquela mulher, o que Jairo ia presenciar, isso poderia tocar o coração e manter ainda aquecido a fé de Jairo. Já não era fácil para aquele líder da sinagoga chegar e falar com Jesus e pedir que Jesus pudesse curar a filha dele. Afinal de contas, muitos dos líderes das sinagogas, os judeus da época, não acreditavam em Jesus como Messias e achavam que ele era um baderneiro, alguém que estava ali para tumultuar, só para causar confusão e dificultar o próprio judaísmo, a religião da época. Não aceitavam Jesus. E ali estava um líder da sinagoga de Cafarnaum pedindo para esse suposto Messias para que acompanhasse ele até a sua casa. Então já não era fácil. Agora, muito mais difícil agora para Jairo era saber que a sua filha estava morta. Até então, a sua filha só estava doente, muito doente. Mas agora a sua filha falecida era muito mais difícil para Jairo. E Jesus então começa a fazer essa leitura. E Jesus sempre se antecipa, Jesus nunca é pego de surpresa. Jairo poderia ter ficado agora também com um sentimento de raiva. Imaginar, Jesus se atrasou. Se Jesus não tivesse gasto tempo com essa mulher e ter ficado com raiva e chateado com aquela mulher, porque ela parou Jesus no caminho que ele estava correndo até a sua casa. Existem, inclusive, 2 episódios na Bíblia que Jesus se atrasa, e esse aqui é um deles. E Jesus está indo para exatamente curar pessoas. Aqui estava indo para curar a filha de Jairo. E o outro é aquele que ele estava indo até a casa de Lázaro. E quando ele chega, Lázaro havia também morrido. Sabe de uma coisa? Jesus nunca se atrasa. Ele pode se atrasar na minha cabeça, na tua cabeça, na cabeça de alguns ali, do próprio Jairo, ele podia imaginar que Jesus havia se atrasado. Na cabeça de Jesus estava tudo certo. Ele estava no tempo certo, afinal de contas, ele é o Senhor do tempo, né? Ele é o Senhor do tempo. Ele está no controle de todas as coisas. A questão também é que o tempo é dele. A forma também de agir também é dele. E ele, como Senhor do tempo, se o tempo para uma pessoa se encerra ali, ele é capaz de criar o tempo e chamar essa pessoa para o tempo. Quando uma pessoa ela está dormindo, ela perde a noção do tempo, não é verdade? Você não tem noção do tempo? E quando Jesus chega até a casa de Jairo e diz ali que a sua filha, ela não estava morta, mas ela estava apenas dormindo. A criança havia realmente parado no tempo. O tempo, na verdade, não existia mais para ela. E Jesus cria novamente um tempo e chama aquela criança. Quando Jesus para, na verdade, quando Jesus aparentemente se atrasa, é porque ele está dizendo o que é prioridade naquele momento. Amigos e irmãos, estou finalizando esta mensagem de hoje. E queria dizer algo para ti. Queria dizer algo muito importante para você. Muitas vezes, nem sempre eu poderia dizer, Jesus solucionava a aflição de todos. Nem sempre Jesus curou todos.
muitas pessoas aflitas que precisavam de Cristo, elas não foram atendidas. Algumas pessoas também morreram e também não foram ressuscitadas por Jesus. E em nenhum momento podemos entender que isso é uma indiferença de Cristo. Eu quero dizer algo para ti. Uma frase que foi cunhada por alguém. Ele disse que o nome foi capaz de fazer algo que por 12 anos nenhum médico conseguiu fazer: Jesus. Esse mesmo nome, Jesus, no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz que dada a sua palavra de ordem, a palavra de ordem desse nome, Jesus, dessa pessoa, Jesus, e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Amigo, irmão, o Senhor Jesus tudo pode. O Senhor Jesus, Ele realizou grandes milagres em seu tempo. E o maior milagre que Ele pode realizar hoje é a sua expressão de fé e confiança, que mesmo aparentemente Ele realizando tudo em seu tempo, não quer dizer que Ele se esqueceu de você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça confiante, independente do que acontecer. O Senhor é Deus, sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste momento. Amém. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar de um homem galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo
que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração, e é capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração, meu coração. E é capaz de doar a própria vida para me salvar. E é capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Obrigado, professor Simei, professor Halbert, pelo casamento da mensagem que acabamos de ter. Amigos, irmãos, não duvidamos do poder de Cristo e da sua compaixão no passado. Nos perguntamos, talvez, por que razão que esse Cristo que fez grandes coisas assim como estas, Jesus então chegou na casa, além de ter curado aquela mulher, chegou na casa de Jairo e tocou aquela criança nas mãos e chamou-a. O toque de compaixão. Na verdade, Jesus, as pessoas não encontram Jesus. Jesus é quem encontra as pessoas. E eu gostaria muito que você também sentisse que Jesus está à tua procura, querendo te encontrar. Além de te encontrar, querendo também te tocar. E se você acha que você quem o tocou, Ele te tocou primeiro. O Senhor Jesus, certamente alguns devem se sentir, por que razão que, se Jesus tivesse ouvido as orações, o meu querido pai, a minha querida mãe, o meu irmão, minha irmã, teria sido curado. Mas é como se Jesus tivesse se esquecido ou se atrasado, e elas descansaram. Eu diria para você que elas estão também dormindo. Se eu pudesse reproduzir a fala de Jesus, assim como falou para aquelas pessoas, Cristo se importa. Eu volto a dizer, Jesus não curou todos em seu tempo. E por Ele não ter curado todos em seu tempo, Jesus não quer dizer que Ele não tinha poder para curar a todos.
Jesus não ressuscitou todos em seu tempo. Isso também não quer dizer que ele não poderia também ressuscitar todos, porque ele assim poderia, ele tinha um poder para isso. A Bíblia é um exemplo claro para nos trazer a certeza e a segurança que Deus, ele é soberano sobre toda enfermidade e até mesmo sobre a própria morte. Jesus, ele não veio com essa finalidade apenas, ele veio principalmente para trazer salvação a todos os pecadores. E assim, aqueles que crerem nele, mesmo assim, teriam vida, se assim não mais existisse. E o Senhor voltará, e ele trará de volta aqueles que pertencem a ele. Creia nisto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar. Maravilhoso é o teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor Jesus, que o Senhor aqui enviou, é a representação também dessa graça e dessa compaixão maravilhosa. Deus, o Senhor amou de tal maneira que deu Jesus. Jesus aqui veio e se compadeceu dos que sofriam. E Ele curou as feridas da alma, as feridas do corpo, as feridas também que geradas pelo próprio pecado. Feridas estas, Senhor Deus, que perduram até hoje, ao longo de 6.000 anos. Mas eu acredito e creio no Senhor como sendo o restaurador de todas as coisas, e ao ponto de que jamais a lembrança do pecado e das chagas que Ele tem deixado em tanto tempo, na vida de tantos homens e mulheres, tudo isso será completamente esquecido um dia. Nós pedimos ao Senhor essa restauração também da nossa mente, das feridas que nós temos no coração, dos medos, das incertezas e inseguranças, das dúvidas em achar que o Senhor não se importa conosco ou não se importou com aqueles que infelizmente faleceram. Senhor, nos faça crer, mesmo a despeito das percas, nos faça crer e confiar. Aqui nós temos a experiência de Jairo, nós também temos a experiência dessa mulher que não sabemos o nome. Um dia vamos conhecê-la e vamos ouvir da boca dela o que aconteceu, com detalhes onde ela vai expressar. E eu espero que todos sejamos edificados. Já vamos viver uma vida de glorificação no céu, mas vai ser muito bom poder ouvir da boca dos salvos, da boca daqueles que foram curados, daqueles que também foram ressuscitados a primeira vez e agora também a segunda vez. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela inspiração de hoje. Nos alcance agora aqui onde estamos, que a graça de Jesus seja extensiva a todos aqueles que sentem a necessidade de serem amparados e restaurados por alguma dor, que possamos ser alcançados pelo milagre de Jesus, que ainda transcende o tempo e chega até os nossos dias, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.